Bom dia, mais um vídeo. Vamos lá. O que aconteceu com o cristianismo? Parte 2. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu costumo dizer que o Evangelho ele é simples. A salvação, a volta de Cristo. E vamos agora, dando continuidade, só relembrando assim no vídeo passado, no vídeo 1, né, que nós passamos aí, a sequência, o que aconteceu, a formação do cristianismo e os acontecimentos. Perseguição dos cristãos pelos fariseus, assim quando Jesus foi crucificado. Inácio de Antioquia, revolta dos judeus ao Império, anos 65 até 80, onde depois teve lá a destruição do templo, o general Tito, e ali teve alguns acontecimentos. Perseguição do Império Romano aos judeus e aos cristãos, com a morte dos apóstolos, disseminou os escritos apócrifos. Primeiro termo, Igreja Católica, 110 depois de Cristo, Epístola Esmirnienses, e aí por diante. Então vamos lá, uma sequência de acontecimentos aqui. Eu vou ler, eu anotei, são bastante itens aqui, mas eu vou assim passar para vocês. No ano 130 depois de Cristo, revolta dos Bar-Coquebas, judeu intitulado Messias, o imperador Adriano, por escárnio, ergueram um monumento no pátio do templo a Júpiter e a deusa Vênus. Essa revolta dos Barquebas, né? Esse judeu, revolta Barquebas, esse judeu, ele se intitulou Messias, né? Foi a primeira aí manifestação, ele dizia que ele era o Messias. E aí levou muitas pessoas ali e teve mortes também. E isso aí foi no 130 depois de Cristo. Praticamente o apóstolo João, ele viveu até os anos 90 aí depois de Cristo, né? E onde ali escreveu o Apocalipse. Então, seguido, no ano 380, porém com o cristianismo em alta, Teodósio efetivou o cristianismo como religião oficial. Porém, até a conversão de Constantino, Constantino deu o primeiro passo, se converteu ao cristianismo. Muitos judeus e cristãos morreram perseguidos pelo Império. Ano 476, o Império Romano se divide. Constantinopla e Roma. Então, Constantinopla, Oriente, e Roma, no Ocidente, né? Então, aí assume a figura do papado em Roma, praticamente no ano 897 depois de Cristo. Mas antes de eu entrar nesse item aqui, no ano 610, aconteceu algo assim muito interessante. Na Pérsia surge o Islã, pelo profeta Maomé. Em Medina se tornou um líder militar, expandiu muito rápido na Europa até Jerusalém, até conquistaram Jerusalém, ok? No ano 610. Agora 897 começa a figura do papado. Nós vamos passar aqui alguns escândalos, algumas coisas, né? Então vamos lá, se preparem. Papa Estevão VI mandou desenterrar o seu antecessor, vestiu com roupas papais, arrastou de carro pelas ruas e depois jogou no rio. 904 depois de Cristo, Papa Sérgio III mandou matar seus rivais, teve um filho com uma amante, ao qual futuramente se tornou Papa. Isso é tudo documentos, ok? 1054, a grande cisma, divisão da Igreja Ortodoxa Oriente e Católica Roma do Ocidente. Aqui já havia, no 476, dividido o Império Romano, agora se dividiu a Igreja Católica. A Igreja Católica agora tinha 2 papas. Em 1227 a 1241, Papa Gregório IX, ele organizou a Inquisição Pontifícia, porém, assim como cristãos que não concordavam com o regime apostólico romano, os pré-reformados
Como, porém, judeus, muçulmanos, pagãos eram perseguidos e mortos, sinagogas destruídas, cristãos queimados e até esquartejados. Então, continuava assim em alta perseguição e mortes e prisões. No ano 1000 e 1600 depois de Cristo, surgiu a indulgência, que até hoje ela faz parte das doutrinas católicas, do sistema romano católico. Em 1095, o Papa Urbano II, ele organizou cruzadas, conclamou povo para reconquistar Jerusalém dos muçulmanos. Os muçulmanos haviam conquistado Jerusalém. Dizia: quem lutar tinha indulgência plena, não importa o pecado, não importa se era pecado terrível. Quando recrutavam, o triste disso era quando recrutavam crianças, acreditavam com a pureza das crianças Deus usaria na guerra. Vocês imaginam a atrocidade que teve, mortes de crianças, né? Terrível, até crianças recrutadas. O Império Romano no cristianismo, o cristianismo no Império Romano. Resumo então do que eu falei: perseguição, indulgência, religiosidade, a divindade titular, que isso é patrono, padroeiro, que a Igreja Católica instituiu em todo o mundo. Culto imperial, endezar, deificar alguém ao status de divindade. Santos, beatificar, o Papa que, né, define lá nas suas, ali nos seus costumes ali, quem é santo, beatificar uma pessoa e aí por diante. Os papas herdaram influência e costumes do Império Romano. Reforma Protestante. Reforma Protestante. 1517, Lutero acreditava na Reforma Católica. Lutero acreditava que a Igreja ia ser reformada. Ela ia realmente se livrar de todos esses costumes pagãos que ela implantou, que herdou do Império Romano. Calvino, que era contemporâneo, ele já não acreditava nisso. Ele tinha a ideia que a igreja tinha que se separar mesmo. Tem também algo interessante aqui. Zwinglio, na Suíça, ele discípulo de Calvino, ele também foi muito importante assim na reforma ali na Suíça, mas ele teve algo assim muito triste. Olha que interessante. Ele começou uma reforma dentro da reforma. Os anabatistas foram muitos perseguidos. Eles queriam seguir uma vida íntegra, queriam seguir uma vida de fé íntegra, longe assim praticamente do governo. A igreja estava impregnada no governo. A igreja ficou impregnada, mesmo na reforma, na Inglaterra e aí por diante. E isso daí, igreja misturada com política, com governo, era muito complicado. Então, o Zwinglio, ele perseguiu os anabatistas. Ele foi conivente com a morte e perseguição dos anabatistas. Dizem que muitos morreram, né? Eu não sei disso. E nesse período surgiu, por Menno Simons, os menonitas. Acreditavam no evangelho sem uso de armas ou força. Aqui começou a chegar próximo, né? Pelo menos eles foram manifestados assim, chegando próximo a um evangelho puro de Jesus. Sem violência. Como nós temos lá no primeiro vídeo que eu mencionei, né? Jesus, isso aqui estava totalmente, todo esse cenário que eu estou lendo para vocês aqui, estava totalmente longe do Evangelho. Depois logo surgiu os luteranos, calvinistas, menonitas, adventistas. Uma colocação: a igreja como denominação estava em formação, mas a igreja que somos nós, templo do Espírito Santo, estava viva e gemendo com dores, e de geração em geração espera a volta de Jesus. Muito bem, vamos lá. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós vemos assim que o curso que a igreja tomou, todo esse período, estes anos, ela
desde quando aconteceu a Reforma, e ali a Reforma Protestante, e hoje, até hoje, as igrejas ela têm assim, umas divisões doutrinárias. Hoje, graças a Deus, é de outra forma, de forma mais pacífica. Mas eu quero colocar assim, por trás de tudo isso, um inimigo. O apóstolo Paulo, como a gente mencionou no vídeo passado, ali em 2 Coríntios 11, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isso que aconteceu, infelizmente. Jesus ele nunca pregou em violência. E agora nós começamos assim a ver, por exemplo, um exemplo, a doutrina da indulgência, ela não tem base bíblica nenhuma. Isso é o que o apóstolo Paulo disse, são doutrina de homens que entrou na igreja. Para vocês terem ideia, é tão insignificante, né? Agora, a salvação ela é simples, é você seguir Jesus. É você estar nos caminhos de Cristo, se converter dos maus pecados, abandonar os maus hábitos, né? Como nós lemos aqui em João 5:24, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora, não tem atalho assim. Nós vemos assim, por exemplo, tem um documento aí de 2014, um padre famoso aí, Padre Paulo, Doutrina da Indulgência, né? A Indulgência de 2014, né? Veja bem, o martírio de um, a doutrina da indulgência é isso, o martírio de um é para compensar a penitência de outro. A Igreja Católica Romana acredita que esta penitência que o fiel faz pode realmente remir a pena do purgatório, seja do próprio fiel, seja das almas que estão no purgatório. Padre Paulo escreveu isso, né? Uma entrevista com a Canção Nova. Aí ele pergunta, quais as obras que cumpridas oferecem indulgência aos fiéis? Visita a um cemitério, essas são as obras, visitar uma igreja, um santuário, fazer uma peregrinação, mas neste ano da fé, o Santo Padre, né, Papa, indulgenciou o fato de as pessoas estudarem o Catecismo da Igreja Católica e os documentos do Concílio do Vaticano II. Simplesmente isso, né? Nós vemos assim no decorrer dos evangelhos, assim nas epístolas, a palavra de Deus não ensina nada sobre isso. Isso é doutrina de homens, isso aqui é invenção de homem, praticamente. Então, nós vemos assim, o que aconteceu na época. A igreja de Jesus, quando ela veio seguindo, ela veio no curso, ela praticamente não aceitou a união com o império. Então, esses que não aceitavam a união com o império, esses que não aceitavam a doutrina que o Império Romano, né, o catolicismo, o sistema romano católico criou, eles eram taxados como hereges e eram perseguidos. Agora, infelizmente, na época, por muita ignorância, acontecia muito essas coisas, né? Sinagogas eram incendiadas, os próprios muçulmanos também foram perseguidos. Hoje nós temos aí o resultado disso, o próprio Islã perseguindo os cristãos e o ódio que existe sobre isso daí. Quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e ele foi pego, Pedro ali se levantou e cortou a orelha de Malco. E Jesus pegou a orelha de Malco, colocou de volta, olhou para Pedro e disse, olha, a quem fere a espada será ferido. Não sabe que eu tenho poder para orar ao Pai e Ele manda legiões de anjos aqui e nos livre todos? Então, Jesus ali realmente, ele ficou, ele se submeteu, se permitiu ir para o cumprimento. Então, nós vemos assim, o sacrifício de Jesus
Se você não conhece, é a nossa redenção. É a nossa redenção. Ele, como ovelha muda, como está lá em Isaías, foi entregue ao matadouro. E agora nós vemos aí numa homilia o próprio líder do catolicismo romano dizendo que Jesus foi um fracasso na cruz. Então, nós temos assim que hoje repensar, nós temos que hoje assim caminhar. E agora nós vimos também ali o próprio Zuíglio também, um homem que reformado, consentindo morte também. Então, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra potestades, principados que operam nos lugares celestiais. É contra Satanás. Aqueles que dão lugar e realmente partem para uma outra atitude ao qual Jesus não ensinou, ao qual Jesus, sabe, jamais ia concordar com umas coisas dessa. Esta não era a igreja de Cristo. Então a igreja, ela estava, como denominação, estava em formação. Mas a igreja individual, aqueles que ouvem a voz do pastor, ouvem a voz do verdadeiro pastor, a voz de Cristo, ela estava com dores, estava sofrendo. E muitos ali sendo martirizados. Mas estava viva e aguardando a volta de Cristo e crendo na palavra. E nós vemos assim, no decorrer de tudo isso, assim, o sofrimento. Então esta é praticamente assim a segunda parte, nós vamos continuar. E que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E eu creio que você vai ter muito esclarecimento. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. É muito importante para manter o canal, ter aí um envolvimento seu neste canal. E que Deus te abençoe. Amém? Nessa sexta-feira maravilhosa, em nome de Jesus.